lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente boa. Muito bom, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Estamos neste domingo abençoadíssimo, né? Tivemos uma manhã maravilhosa, uma manhã especial. E mais uma vez estamos junto ao seu lar para estudo da palavra do nosso Deus. Estamos agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Irmãos, nós estamos em plena campanha de missões locais
nós queremos que os irmãos orem e contribuem com esta obra. Os irmãos terão muitas surpresas ao retorno das nossas atividades. O ano que vem, quando retornarmos, com certeza teremos, meus irmãos, um templo, né, modificado, com muita coisa bonita, com certeza tudo para glorificar o nosso Deus e também, meus irmãos, para que os nossos visitantes se sintam bem ali na nossa casa, onde nós servimos ao Senhor com muita alegria. Também, meus irmãos, nós estamos incentivando a igreja para o estudo da palavra de Deus. Diariamente, meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo, 2 capítulos por dia. Então, os irmãos, no horário que o irmão for fazer a sua devocional, não importa o horário, pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, o horário que mais o irmão puder, com certeza, meus irmãos, nós estaremos aprendendo cada dia a palavra do nosso Deus. Então, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, né? Nós faremos uma série de estudos nas cartas de Paulo, né? Nas cartas paulinas, chamadas. Então, eu gostaria de contar com a presença dos irmãos, com a participação dos irmãos, com a leitura dos irmãos. Os irmãos leiam a Bíblia, orem, intercedam pela igreja, pelos visitantes, pelos enfermos. Com certeza, meus irmãos, isso fará muito bem aos irmãos. Nós estamos também estudando uma série de estudos sobre a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Diariamente, meus irmãos, isso tem acontecido e eu quero contar com a participação dos irmãos. Meus irmãos, hoje nós estamos contando com a participação da ministra de música, a irmã Esther Maria Santos, e ela vai falar sobre o tema A Música na Bíblia. Então vamos estar em oração, vamos pedir a direção do nosso Deus, porque com certeza esse estudo vai abençoar a vida dos irmãos. Estamos juntos, meus irmãos, para a glória de Deus. Com certeza, meus irmãos, sim, eu creio que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre as nossas vidas na noite de hoje, é a nossa oração. Amém. Estás nos céus, exulte
culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar, batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, crianças! Boa noite, tudo bem? Então, esse mês de dezembro comemoramos o mês da Bíblia, né? Então a tia vai falar um pouquinho sobre a Bíblia. E muito interessante que a Isadora ganhou, né, filha? O melhor presente de aniversário que poderia receber, a Bíblia Sagrada, né, filha? A primeira Bíblia da Isadora. Olha como ela é linda, amiguinhos. Ela é toda rosa, estampada e de bolinhas. É linda. Olha, tem a dedicatória, né, filha, que a tia Sandra escreveu. Já Aí tem, ó, Jorge. ilustrações, olha, tem as gravuras. Muito linda a Bíblia. Tem né? pequeno versículo. Tem, e de fácil entendimento, né? Almeida Revista Corrigida. Aí tem tudo de Deus nessa Bíblia, né, papai? A Bíblia, amiguinho, se divide em duas partes. Pessoal. O Antigo e o Novo Testamento. Nos 39 livros do Antigo Testamento, ela nos mostra como Deus, o Criador de todo o universo e da mais bela obra de arte de toda a criação, o homem e a mulher. Ela nos conta sobre o grande amor e o cuidado de Deus tinha com eles. Assim Deus preparou um lugar maravilhoso para Adão e Eva pudessem viver felizes. O inimigo de Deus não gostava de Adão e Eva e fez de tudo para que eles desobedecessem a Deus e sofressem o grande castigo, a morte. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus e foram expulsos daquele lugar maravilhoso. Foi por eles terem desobedecido a Deus que a morte entrou no mundo. Parecia que tudo estava perdido, mas Deus fez uma grande promessa para eles. Um dia, o homem nasceria e morreria para nos salvar. O Antigo Testamento termina esperando o cumprimento dessa promessa da salvação. E no próximo encontro, amiguinhos nosso, a tia Val falará sobre o Novo Testamento. Será a continuação. Aqui, amiguinhos, olha que interessante. Conhecendo a Bíblia. A Bíblia é o registro das ações de Deus ao longo da história. Nela aprendemos sobre Deus, sobre a criação do universo, do homem e da mulher. Ela também nos ensina como é grande o amor de Deus por suas criaturas. Como ele desenvolveu um plano para salvar todas as pessoas. Este plano foi realizado por Jesus, que morrendo pelos nossos pecados, trouxe a salvação a todos aqueles que acreditarem em seus ensinamentos. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos e teve vários escritores. Eles escreveram em épocas e lugares diferentes e da forma que eles sabiam escrever. Posteriormente, estes escritos foram organizados em Antigo e Novo Testamento e estão divididos nas seguintes maneiras. O Antigo Testamento, Lei ou Pentateuco. Esta divisão corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. E nós teremos, amiguinho, a participação da Isadora, que ela vai nos ajudar falando cada livro do Pentateuco. Isadora, quais são os 5 livros do Pentateuco? É o livro de Gênesis. É o livro de Êxodo. É o livro de Levítico. Livro de Número. Deuteronômico. E agora são livros históricos. Esta divisão inclui 12 livros. Isadora, quais são os 12 livros históricos? Josué.
Juízes. 1 Samuel. 2 Samuel. 1 Reis. 2 Reis. 1 Crônicas. 2 Crônicas. Esdras. Neemias. Esther. Livros poéticos. Os livros poéticos são 5. Quais são, Isadora, os livros poéticos? Jó. Salmos. Provérbios. Eclesiastes. Cantares. E agora vem os livros proféticos. Esta parte do Antigo Testamento corresponde a 17 livros, de Isaías a Malaquias. Eles são subdivididos assim. Os livros proféticos são divididos em 2 classes, sendo profetas maiores e profetas menores. Isadora, fala para os amiguinhos quais são os profetas maiores. Isaías. Jeremias. Lamentações. Ezequiel. Daniel. E agora, Isadora, fala para os amiguinhos quais são os profetas menores. Oséias. Joel. Amós. Obadias. Jonas. Miqueias. Naum. Abacuque. Sofonias. Ágil. Zacarias. Malaquias. Muito bem, Isadora, isso mesmo. E assim, amiguinhos, está dividido o Antigo Testamento. E no próximo vídeo, assim Deus permitindo, iremos falar sobre o Novo Testamento, com a participação da Isadora. Agora, amiguinhos, vocês irão assistir um vídeo musical sobre a Bíblia. Até já! E então, pessoal, vocês entenderam? Devemos nos afastar de tudo que é mal. Assim, poderemos nos aproximar de Deus e aprender mais sobre Ele. Eu quero aprender mais sobre Jesus, Ana. Eu sei uma maneira muito legal para conseguir isso. Podemos aprender mais de Deus lendo a Bíblia. Falou tudo, Ed. A Bíblia é mesmo um livro muito especial. A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele
Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém! E aí, amiguinhos, vocês gostaram do vídeo? Muito interessante, né, amiguinhos? Então tá, o próximo vídeo continuaremos falando sobre o Novo Testamento. Tchau, amiguinhos. Beijo, saudade. Fico com Deus. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré.
paz, irmãos. Eu sou a ministra de música Esther Maria Santos. Novamente nós estamos aqui para conversarmos um pouco mais sobre a música na Bíblia. Será que aquilo que acontece em nossos cultos, tanto os solos, os coros, o canto, os hinos, isso tem base de onde? Como surgiu? Como que aparece isso no culto? Quem botou isso? De onde veio? Né? Isso são coisas que são funções e posições, inspirações que acontecem em nossos cultos, né? E às vezes nós não sabemos de onde veio. Veio simplesmente da palavra de Deus. Na Bíblia fala sobre os solistas, sobre o instrumental, sobre os corais. Nós vamos aprender isso nesse dia, né? Falando sobre os louvores, falando sobre as funções, o que acontece nos nossos cultos. Vamos lá? Iniciaremos assim. Tudo o que fazemos no culto está baseado na Bíblia? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Por isso os nossos cultos precisam e são baseados na Bíblia, né? Vamos rever algumas funções musicais do culto e alguns momentos de adoração do povo de Deus no Novo e no Velho Testamento. Vamos estar pensando em algumas partes que acontecem para dar uma relembrada. Música instrumental. Tem instrumento nos nossos cultos? Sim. Canto coral. Tem em nossos cultos? Sim. Tem nas igrejas? Sim. Canto congregacional? Sim. Solos? Sim. Em nossas igrejas. Danças, coreografia? Sim, tem. Duetos? Trio? Tem. Grupos feminino, grupo vocal feminino, coros femininos, coros masculinos, coros de criança, tudo isso tem base na Bíblia, porque teve na Bíblia, aconteceu na Bíblia. Então a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, então os nossos cultos, que tem como a palavra de Deus, a Bíblia como principal, né? Por isso que as nossas músicas, elas têm que ser envolvidas, a letra delas está o quê? A palavra de Deus. A letra é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Então vamos começar. Iniciamos falando sobre a música instrumental. No Salmo 150, de 3 a 5, diz assim: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e danças, louvai-o com instrumento de cordas, louvai-o com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Então, os instrumentos estão presentes nesse louvor, né? Esse é um salmo, o salmo de número 150, louvai o Senhor no seu santuário, né? E isso deixa bem claro: louvai o Senhor no seu santuário. Então, louvai no firmamento do seu poder, todo lugar, louvai ao Senhor. Então, louvai-o com o quê? Com saltério, a harpa, adufo, flautas, tem instrumento de percussão, instrumento de corda, instrumento de sopro. Então, os instrumentos são para o louvor da glória do Senhor. Tem em nossos cultos? Sim. Tem como base que? A Bíblia. Tem na Bíblia, tem na palavra de Deus. Então, os instrumentos fazem parte de nossos cultos. E a regência? Sim, o regente é aquele que fica à frente em conduzindo o povo a louvar o Senhor, fica ensinando também, né? E deve ser o quê? Uma pessoa entendida, uma pessoa que tenha conhecimento para poder conduzir o povo. E na Bíblia, em 1 Crônicas 15, 22, fala sobre Quenanias. Quenanias é o chefe dos levitas. Tinha como o encargo dele era dirigir o canto, ensinava-os, entoá-los, porque era entendido. Quenanias era o ministro, era o regente, o responsável pelos levitas, e que ensinava-os e conduzia o povo, né, à adoração. Então, o regente tem essa posição de o quê? De estar ensinando, conduzindo o povo
na apresentação musical, no coral, também conduzir o povo na congregação. Essa é a função dos regentes. E falamos sobre regente, também podemos pensar sobre os coros, né? Os coros feminino, coro masculino, coro misto. E na palavra de Deus fala sobre 200 vozes de cantores e 200 vozes de cantoras. Então é um coro enorme, né? Um coro um coro misto, né? De tanto com homens e mulheres, e de 400 componentes esse coral, porque tinham 200 cantoras e 200 cantores. Está em São 11. Em Esdras 2, 64 e 65 diz assim: toda esta congregação junta foi de 42.360. Então, a congregação, todos que estavam lá. Afora os servos e servas, e foram também, que foram 7.330 e 37, e também tinha 200 cantores e 200 cantores. Então, tinha um grande coro, um coral de 400 vozes. 200 cantores, 200 cantoras. Então, o que entendemos com isso? Na Bíblia fala sobre os corais, sobre o canto coral, sobre como o grupo de louvor, sobre o grupo de crianças quando estão entoando louvores, o coro feminino, coro de adolescente. Então são os corais. Então temos base para ter isso na Bíblia, para ter isso no culto? Sim, baseado aí em Êxodo. E fala, na Bíblia tem outras partes onde estão cantando junto como coral. Então aqui eu coloquei somente a parte de Esdras. Continuando. Algo interessante também que destacou, que nos nossos cultos nós devemos prestar atenção, é sobre o quê? Sobre as vestimentas. Sim. Davi, ele, em 1 Crônicas 15, 27, diz assim: e Davi ia vestido de um manto linho fino, como também todos os cantores. Kenanias, lembra dele? Mestre dos cantores, e também Davi levava sobre si um éfode de linho. Então Davi estava vestido de um manto de linho fino. Então nós entendemos que estava preparado com as melhores coisas. Então estava Davi, Kenanias dirigindo os cantores, e estavam fazendo conduzindo o povo a louvar o Senhor, e também estava de uma forma adequada. Às vezes devemos fazer tudo com decência e ordem. Então, a decência é a forma que nos vestimos. Está de acordo? Podemos louvar o Senhor com tranquilidade, entendeu? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a forma que vestimos também deve revelar o Espírito Santo que habita em nós. Então, a vestimenta é algo importante. E a Bíblia fala sobre isso. E faz parte do nosso culto, e isso temos que pensar. O canto congregacional, isso é mais fácil ver na igreja, né? Como nós estamos juntos cantando os hinos, cantando os cânticos, até quando tem um grupo cantando na frente, é uma música conhecida, nós cantamos junto, então fica um louvor congregacional, não é verdade? E em Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmos, o livro de Salmos hoje que nós estamos, na verdade, ele é o inário do povo judeu, né? Então você vê muita manifestação, falando sobre louvor, sobre adoração. Então ali estão contidas os inários do povo judeu, e nós cantamos. Para nós era um livro e nós cantamos sempre. É a base do nosso louvor, porque é que nós podemos aprender. Se você quer fazer uma música ou você não sabe como se direcionar, você olha ali que tem vários textos. A Bíblia é cheia de textos maravilhosos para entoarmos louvores, para fazer os cânticos e os hinos com a letra da palavra de Deus, que é a Bíblia.
conhecendo o livro dos Salmos, né, que ele é o hinário do povo judeu. Cantamos com hinos, cantamos os hinos, os cânticos espirituais, né? Então, nós temos os hinários, temos os cantores, né? E tudo devo lembrar que tudo isso deve ser cantado. De que forma? Como eu tenho que observar isso? Essa letra, a base dela é na Bíblia? Ah, então dá para cantar, então eu posso cantar. Ele fala realmente o que servimos? Então, isso eu posso fazer e cantar no culto ao Senhor. Continuando. Na Bíblia também fala sobre o primeiro solista, que foi quem? Moisés. Em Êxodo 15, de 1 a 4, diz assim: Então cantou Moisés aos filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o meu Deus Pai, por isso o exaltarei. E continua falando: Lançou, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros e Faraó e os seus exércitos, os seus escolhidos príncipes se afogaram no mar vermelho. Então Moisés não aguentou, depois de tanta aquela emoção de ter passado a seco pelo mar vermelho. Então Moisés cantou ao Senhor. Então ele fez um solo, e com certeza depois foi inspiração para os outros cantarem também e exaltarem ao Senhor. E também um outro cântico, né, uma outra pessoa que cantou de um cântico maravilhoso também, que geralmente no mês de dezembro ela sempre é lembrada, é o cântico de Maria. Em Lucas 1, 46 a 50 diz assim: Então cantou Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou com baixeza para sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem, né? E este cântico, Maria revela o Deus que ela serve, né? Que era Deus meu Salvador. E ela demonstra que ela é conhecedora da palavra de Deus, porque, como diz, a boca fala que o coração está cheio. Então, se estivermos cheios de Deus, então falaremos das coisas de Deus, cantaremos as coisas de Deus. E isso é uma vivência que temos que ter em todo o tempo. E as danças, as coreografias, ela tem base, na Bíblia fala sobre quando Miriam pegou o tamborim na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela também com tamborins e dança. Eu vejo aí como um momento de coreografia, né? Ela pegou, mostrou, e todo mundo foi junto, pegou aquela situação toda, aquela alegria, porque tinha acabado de passar por aquele evento, o mesmo de Moisés, que ele que levou Moisés a cantar, que foi quando eles cantaram depois de passar pelo Mar Vermelho. Então, as coreografias e as danças também são inspirações no nosso culto, sendo que não é qualquer coisa, não é de qualquer forma, né? Porque a coreografia não é qualquer música, não é qualquer forma que a gente vai dançar porque serve ali, canta, mas tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a nossa igreja. Também é bom pensar que o povo estava numa determinada situação e dançou e cantou e se alegrou, e Deus se alegrou. Será que a gente pode fazer só porque aconteceu naquela igreja, cantou esse aqui, deu certo lá? Será que deu certo lá? Será que tem tudo a ver com a nossa igreja aqui? Não estamos deixando de fazer,
mas só vê que ela não é a forma que podemos fazer, que devemos fazer aqui na nossa igreja. Né? Isso está em Êxodo 15, 20 e 21, onde diz: então Miriam profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. E os duetos? Temos os trios, mas vamos falar sobre um dueto. Um dueto que foi, que surpreendeu a todos. Paulo e Silas estavam presos, estavam no cárcere, provavelmente depois de apanhar, depois de serem envergonhados por falar de Deus, falar das coisas de Deus, de Cristo. Então eles foram presos. E o que aconteceu? Que era meia-noite e eles estavam cantando, e os outros presos ouvindo. Devia ser um louvor tão bom que alguns até dormiam, né? Mas estavam ali cantando, e de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Imagine aquele momento. Paulo e Silas estavam adorando o Senhor, cantando ao Senhor. O seu louvor, aquele louvor, chegou ao céu de tal maneira porque o Senhor olhou aquele coração. E foi uma resposta. Porque ali, através daquilo, foi salvo, né? O responsável pela prisão foi salvo. Porque ele pensou até em se matar. Mas falou: não faça, está todo mundo aqui, não faça mal, né? Então ele quis saber quem era Cristo, quem era aquele que eles cantavam, porque provavelmente estavam ouvindo esses louvores, e aqueles louvores tocaram o coração de Deus, e onde houve esse terremoto. E então, quando cantamos aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, algo acontece. Às vezes nem vemos, mas sabemos que o outro foi tocado pela palavra de Deus, que veio por meio de canções. Olha a importância da música. A palavra de Deus cantada, ela serve para doutrinar, serve para ensinar, porque não tem como cantar os louvores e não pensar conferir com a palavra de Deus. Então, o louvor tem esse poder de trabalhar as nossas vidas, nos levar a uma vida de santidade, nos levar a uma vida de comunhão direta com Deus. E finalizando, eu gostaria de expressar o meu desejo, que é que os nossos cultos sejam cheios da presença de Deus. Sendo a Bíblia a nossa regra de fé e prática, que ela nos direcione rumo a uma vida de santidade, onde possamos ser dignos de ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Então, quando o nosso louvor, aquilo que cantamos, né, que esse estudo nos mostrou que aquilo que temos em nossa igreja, se está de acordo com o que tem na palavra de Deus, então é que devemos ter na nossa igreja, devemos fazer, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nesse mês da Bíblia, possamos de ler mais a Bíblia e meditar naquilo que a Bíblia diz e viver o que a Bíblia diz. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade e tchau. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho,
dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora eu sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu. Mandaram matar o rei dos judeus. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego